A paz, queridos irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e hoje eu trago uma palavra aqui maravilhosa para a minha meditação, para a tua meditação, né? E Deus vai falar muito nos nossos corações. Que se encontra aqui a palavra em Isaías 53, a partir do versículo 1. E diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante a ele e como raízes de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro. Foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E da opressão do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas suas transgressões do meu povo foi ele atingido. Amém? Então, irmãos, perdoe porque as minhas vistas estão um pouco embaçadas hoje, mas não olhem a isso, né? Veja o que Deus traz na palavra dele, né? O que ele, aqui em Isaías, né? Isaías recebeu essa revelação de como seria o Cordeiro de Deus, né? Porque Isaías está aqui num tempo bem antes da vinda do Senhor Jesus, né? Então, Deus lhe revelou como seria o Cordeiro de Deus, né? Aquele que nos traz a paz. Então, o que Isaías relata aqui é que é pregado o Evangelho, é falado do poder e da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, e ele mesmo fala aqui, quem nos deu crédito por falar do poder e da glória do Senhor, né? Então, o braço forte do Senhor que se manifesta na minha vida, na tua vida, para nós reconhecermos o poder e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E ele fala aqui, né, que ele não tinha formosura alguma, que ele, o seu parecer era de uma pessoa humilde, né, mansa, né, que ele fala que ele não havia nem beleza nele, né, que nada que olhássemos para ele e víssemos que ele podia ser o nosso Cristo, ele poderia ser o nosso Salvador. Não, o Senhor o enviou na terra dos viventes, mas sem beleza alguma, sem riqueza alguma, né? Então, muitos não deram crédito, muitos não confiaram, nem acreditaram que ele poderia ser o nosso Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, né, irmãos? Então, ele relata aqui, né, que ele seria desprezado, né, indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, né,
E ele fala aqui que muitos esconderiam até seu próprio rosto, muitos desacreditariam nele, né? E não o aceitariam como Senhor, mas o Senhor veio, né? O enviado do nosso Deus veio, né? E ele, sim, foi ferido, né? Foi magoado, foi cuspido, né? Então, nós devemos, graças ao nosso Deus, nós devemos amor a nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem faria isso por nós, né? Seria pregado numa cruz, seria desprezado, nu. Meu Deus, né? Você faria isso pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão? Você faria isso pelos que praticam atrocidades, maldades? Não, né, irmãos? Eu creio que não. Até mesmo a mãe que diz que dá a vida pelo seu filho, né? É o que se aproximaria talvez um pouco mais daquilo que seria o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele não morreu só pela mãe, pelo pai, pelo filho, não. Ele morreu pelos que faziam coisas horrendas diante do altar do Senhor, diante do próprio Deus. Ele morreu pelos que os desprezaram, né? Cuspiram, né? Riram dele, né, irmãos? Então, o Senhor Jesus, ele tem honra, ele tem poder, ele tem graça, né, irmãos? E a paz só ele pode dar. Irmãos, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele foi furado, ele foi pregado numa cruz. Quem suportaria passar por esses momentos de aflições e de dores para salvar um povo ingrato, um povo desprezível, um povo que o rejeita, né, irmãos? Um povo que não quer saber de ter compromisso com ele, porque acha que vai perder alguma coisa se o verdadeiramente buscar. Como pode ser isso, irmãos? O mundo jaz o maligno, o mundo não tem nada a oferecer nem para mim, nem para você, e muitas pessoas agarradas na bebedeira, muitas pessoas agarradas na prostituição, muitas pessoas agarradas com o que o dinheiro pode lhes dar, muitas pessoas abusando do seu próprio corpo, violentando o seu próprio corpo, né? Fazendo coisas assim absurdas no próprio corpo, né? Fazendo desenhos que totalmente vai contra o poder desse Deus, né? Irmãos, como pode alguém fazer coisas absurdas na sua própria vida, tomar atitudes que vai trazer um desconforto lá na frente e perder até mesmo a salvação? Irmãos, devemos fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Nada que é over, nada que é demais vai trazer bênçãos para nossas vidas. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio para trazer cura, restauração, restituição, santificação, batismo com o Espírito Santo. Hoje em dia ninguém fala mais do Espírito Santo, é poucos que falam. Só mesmo aqueles que estão mesmo crentes no poder e na graça do Senhor, que graças a Deus tem muitos ainda que servem ao Senhor com verdade. Porém, tem muitos que vão à casa do Senhor somente para receber daquilo que Ele pode dar, mas não quer uma aliança, não quer um compromisso, não quer vida com o próprio Deus, né, irmãos? Então, isso tudo faz a diferença, né?
Irmãos, a vinda do Senhor Deus está tão próxima, os sinais estão tão presentes nas nossas vidas, né? São as guerras que estão aí. Olha quanto tempo tem aquela guerra da Ucrânia, né? Ali contra a Rússia. Meu Deus, são tufões, furacões, são o próprio as nuvens do céu que descem em algumas regiões, né, irmãos? Terremotos gravíssimos que destroem vidas e muitas vidas, né? Será que todas essas vidas realmente estavam com a vida no altar para que quando acontecesse esse tipo de coisa, elas não serem levadas a uma condenação? Entendeu, irmãos? Então, nosso Deus, aqui Isaías, ele relata como seria a vinda do Cristo. E se fez, né? Porque Isaías estava muitos anos, muitos séculos antes do próprio Senhor Jesus vir à Terra, né? Então, o próprio Deus já falava, né, que ele ia sofrer por mim e por você todas as enfermidades, as dores, né? Ele ia levar sobre si, né? E nós nem íamos fazer conta, né? Ele foi um ferido e ferido de Deus, né, irmãos? Só um Deus, um Pai, para oferecer o seu próprio Filho, por amor de mim, por amor de você, né? O que você está fazendo para ser grato ao nosso Deus? O que você está fazendo, o que você está renunciando para mostrar para o nosso Deus que você é capaz de adorá-lo, de servi-lo, sem querer nada em troca, irmãos? Porque ele nos honra e ele nos promove, mas não por conta que nós estamos fazendo isso ou aquilo, é porque ele deseja, ele vê os verdadeiros adoradores, né? Aqueles que estão buscando com excelência, aqueles que estão com retidão, que mesmo que outrora fazia coisas que denegria a sua própria imagem, né? A imagem do próprio Cristo, a da própria pessoa, aquele que ia contra a sua própria carne, fazia coisas abusivas, né? Berrantes, né? Se prostituía, roubava, xingava, falava coisas que eram contra o poder e contra a graça de Deus, né, irmãos? Então, todos esses que se renunciaram de certas coisas, esses sim, hoje encontram recompensas no próprio Deus, porque Ele é um Deus que recompensa, né, irmãos? Então, que nós venhamos andar nos caminhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque diz aqui mais, Ele foi moído pelas minhas causas, pelas minhas inconsequências, as tuas inconsequências, as tuas causas, né? E diz que o castigo que nos trouxe a paz estava com ele, né? E ele foi pisado, ele foi torturado, né? E por essas suas pisaduras nós fomos sarados, nós é que conquistamos, né, irmãos? Então temos que render graça ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque diz que ele, mesmo passando aqueles momentos de tortura na cruz, o Calvário, ele estava ali como uma ovelha muda, né? Que diante dos seus tosquenejadores ali, né? Então, irmãos, ele morreu pela minha iniquidade, pela tua iniquidade. Quanto de nós não já fez coisas assim que desagradavam ao nosso Deus, né? Então, ele foi oprimido, humilhado, né? Foi levado ao matadouro. Meu Deus, quem padeceria, quem aguentaria morrer daquela forma por alguém? Só o próprio Cristo, né, irmãos? Amém? Essa é a palavra que Deus me deu hoje. Amém? Gostaria que os irmãos se inscrevessem e dessem um like. A paz para todos.